Colégio Equipe Patos, HNSF, Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos. Oferecimento Café Cristal, Coop Patos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste e Unimed. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Jornal da Manhã Patos. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Manhã Patos. Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril de 2023, dia de entrevista da semana, sexta-feira da paixão, feriado, mas a informação aqui na Jovem Pan Patos não para. A todos que nos acompanham, forte abraço e muito bom dia. E vamos falar sobre segurança digital. Vem comigo. Entrevista. Em pleno 2023, ainda tem gente sendo vítima de golpes e mais golpes na internet. Vazamento de dados, sequestro de contas e tantos outros crimes digitais. Sem falar, é claro, das notícias falsas, que se tornaram um problema nacional nos últimos anos. Por isso, a Jovem Pan Patos recebe hoje a advogada Mariana Paixão. Mariana é especialista em direito digital, com ênfase em crimes virtuais, recuperação de contas e proteção de marcas e influencers na internet. É também especializada em Direito de Informática e Direito Internacional pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E também é especializada em Privacidade e Proteção de Dados pela Escola Brasileira de Direito e Data Privacy Brasil. Doutora, muito obrigado por receber a Jovem Pan Patos. É um prazer falar com você ao vivo aqui na nossa programação. E só para os nossos ouvintes se inteirarem um pouco mais do seu currículo, você, obviamente, não é de Patos de Minas, você fala de São Paulo, é isso mesmo? Vamos falar um pouquinho da Mariana para a gente chegar a falar um pouco depois sobre os crimes digitais. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, Flávio, obrigada pessoal por estar me recebendo. Antes de tudo, uma feliz Páscoa para todos. Meu nome é Mariana Paixão, eu sou coordenadora do MPX Advogados, que é um escritório especializado em direito digital e em crimes virtuais. Então, eu sou formada pela Universidade de Santos e sou especialista em direito da informática pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, eu fui para fora justamente para me especializar nessa área, porque eu via que existia uma grande demanda e realmente é um problema muito cotidiano hoje e a gente não tem muitas pessoas especialistas que falam sobre isso e a gente vê que cada vez mais se aumentam os golpes e os crimes relativos a esse tipo de situação na internet. Ótimo, feliz Páscoa para você também. E claro, doutora, a gente tem que traçar, quando a gente fala de direito digital, linhas bem claras do que são e do que é o direito digital. Explica para a gente o que é o direito digital. Certo. O direito digital não é uma área autônoma, então é uma área que se correlaciona com todas as outras áreas do direito. Na verdade, a gente chama de uma evolução do pensamento jurídico. Então, são novos princípios que se adequam ao que já existe. Na verdade, o que ocorre é que todas as áreas vão ter alguns pontos de direito digital. Então, são novos princípios, novos pensamentos, e tudo isso se relaciona a gente conseguir prosseguir com a evolução do direito e que se adeque à sociedade hoje. Porque os nossos problemas estão mudando, nossas questões estão mudando. Então, com isso, o direito vai mudar junto. É uma área muito nova do direito, poucas pessoas conhecem. Então, às vezes, quando eu converso e falo que eu sou especialista em direito digital, fica esse questionamento. E é muito legal de poder explicar e trazer essas novas informações às pessoas para garantir que elas estão protegidas na internet. Doutor, e quando a gente fala do direito digital, qual é o arcabouço de leis que abrangem este ramo do direito? Porque, como você disse, é um ramo muito novo, né? Muito jovem do direito. Quais são as leis que compõem o direito digital? Certo. Além do Código Penal e do Código Civil, que são as principais, né, que a gente já conhece, existem algumas leis novas. A principal que começou esse movimento de direito digital no Brasil foi a Lei Carolina Dickmann, que foi um artigo novo no Código Penal que tratava sobre o vazamento de informações de dispositivos informáticos sem autorização daquele titular. Ou seja, aconteceu toda aquela situação fatídica com a atriz em que vazaram informações e fotos delas íntimas.
a partir de uma pessoa que hackeou aquele computador. Então, a partir disso, a gente começou a discutir sobre a proteção na internet. Depois veio o nosso maior marco, que é o Marco Civil da Internet, que fala principalmente sobre 3 situações: sobre liberdade de expressão, sobre privacidade e sobre neutralidade da rede. Ou seja, os provedores de internet, os provedores de conexão, as operadoras, enfim, elas não podem cobrar a mais pelo tipo de uso que você está tendo. Porque senão, por exemplo, um uso doméstico e um uso empresarial seriam cobrados de formas diferentes. Hoje, o que se cobra é pela velocidade da conexão, e isso é protegido pelo Marco Civil da Internet. Depois, hoje existe uma nova discussão, que seria a Lei Geral de Proteção de Dados, muito falada ultimamente. Foi introduzida no Brasil a partir da GDPR, General Data Protection Regulation, que é da Europa. Então, foi essa lei que eu fui estudar fora. E logo quando eu voltei ao Brasil, essa lei foi trazida para o nosso ambiente jurídico pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ela trata principalmente sobre a regulação e como que as empresas podem tratar, quais são as bases jurídicas, que informações que elas podem reter para si, para poder utilizar nas suas atividades empresariais. O que ocorre é que hoje a gente regulamenta as questões também dos tratamentos de dados relativos aos vazamentos. Hoje a gente conversa muito sobre isso, se fala muito sobre vazamento de dados, que toda hora a gente acaba vendo na internet que alguma empresa vazou dados confidenciais, vazou dados de usuários. Então, é justamente sobre isso que é a principal discussão hoje, a privacidade e proteção de dados. Doutora, eu quero adentrar um pouco num assunto que envolve mais política e internet. Existe uma discussão muito forte no Congresso Nacional, também no governo federal, para uma espécie de regulamentação da internet. O que a senhora tem conhecimento dessas propostas? O que a gente pode esperar dessa regulação e até que ponto isso pode se colidir diretamente com a liberdade de expressão? Certo, esse é um ponto muito sensível de se conversar, principalmente que a gente veio das eleições em que tiveram muitos instrumentos jurídicos para regulamentar fake news e chegaram a falar sobre censura também, sobre a liberdade de expressão. O que acontece? Existem projetos de combate à desinformação e fake news, para que não se propague falsas informações no ambiente da sociedade e que realmente não haja esse tipo de consequência. Só que existe uma linha muito tênue da liberdade de expressão, do que é você falar o que você pensa, e isso, inclusive, é protegido pelo Marco Civil da Internet, e realmente propagar uma desinformação. Até que ponto que essa informação está sendo realmente verificada? Quem são as pessoas que estão verificando essas informações para que seja tirado do ar imediatamente? Então, a gente começa a falar também sobre um cunho político. Quem realmente que tem um interesse em retirar essas informações do ar é um ponto muito sensível, que eu conversei muito também com os meus seguidores na internet, porque acabou se criando um clima muito tenso nas eleições e que vem sendo trazido até hoje. Então, a gente tem hoje projetos de lei de regulamentação da internet e que eu acredito que seja também perigoso no ponto de vista constitucional da liberdade de expressão, que é tão protegido pela nossa regulamentação jurídica. Ou seja, doutora, pelo que a gente sabe até agora, por exemplo, o governo federal fala, inclusive, em criar secretarias especializadas em combate à fake news. É, no mínimo, temerário na avaliação da senhora? Eu acredito que deve ser muito bem regulado. A gente precisa saber quem são as pessoas que vão verificar essas informações, se vai ser uma empresa, se vai ser pessoas do governo, porque acaba tendo um conflito de interesses do que eles vão tirar do ar ou não. Não estou falando da gestão atual, estou falando de qualquer gestão. Todo mundo tem um interesse político no que vai ser veiculado. Então, eu acredito que tem que ser uma pessoa imparcial, uma empresa imparcial, a ser que vai fazer essa verificação e que vai regulamentar o que vai estar no ar ou não. Eu não acredito que seja necessário tirar imediatamente, mas sim passar por um filtro. Inclusive, as próprias plataformas digitais têm esse filtro hoje em dia, Facebook, YouTube, todos eles têm, por lei, esse filtro de desinformação. Então, muitas das coisas que são postadas já são tiradas do ar pela própria plataforma. Então, entrar às vezes com um processo para que seja retirado do ar, inclusive é uma das coisas que eu faço. Retiro conteúdos falsos do ar e eu acredito que dessa forma seja a forma mais segura. Ou pelo menos que seja prestado contas para a população
de quem realmente vai fazer toda essa análise. Conversando na entrevista da semana com a advogada Mariana Paixão, que é especialista em direito digital. Você não saia daí, vamos fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta para falar desses e muitos outros assuntos que envolvem a sua segurança digital. Fica com a gente volta daqui a pouco. Todo dia, toda hora, onde você estiver, bateu aquela vontade de tomar um super café? Peça logo Café Cristal, o café arábica torrado e moído, tradição em Patos de Minas e toda a região desde 1945. Nossa loja fica na Rua Cônego Getúlio 50, centro de Patos de Minas. WhatsApp 34 99880 1600. O sabor você já conhece. Café Cristal, o melhor café do Brasil. O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele você tem acesso a uma educação que transforma, conectada, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. São mais de 20 cursos para você escolher, com apoio total no Polo de Patos de Minas. Matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, com você a todo momento e em qualquer lugar. Vai navegando, conectando, o Oi Telecom é mais velocidade tem, a estabilidade é demais. Vem pra Oi Telecom você também. Só com a Oi Telecom você tem super vantagens de ter internet com mais qualidade, estabilidade e ultra velocidade. Além da Oi TV, telefonia fixa ilimitada. Contrate agora mesmo a Oi Telecom através do telefone 34 38 18 8100. O Oi Telecom, a nossa melhor conexão é você. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração, através de um atendimento que é referência. Contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. Entre em contato no 34 3820 1090. HNSF, apaixonados pela vida. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta na entrevista da semana, conversando com a advogada Mariana Paixão, especialista em direito digital. Doutora, a gente falou no bloco anterior a respeito da liberdade de expressão, o uso da internet e tudo mais. Eu vou te colocar numa situação aqui que aconteceu aqui em Patos de Minas, um caso bastante emblemático. Uma página dessas de conteúdo comum do Instagram, que trabalha com fofoca e coisas do gênero, acabou sendo processada por diversas influenciadoras aqui da cidade por conta de difamação, né? Com ofensas, com comentários maldosos que foram levados ao ar. E a questão que chamou a atenção nesse caso é que um dos logins, ou seja, a pessoa que utilizou as redes sociais, essa rede social para difamação, foi feito de dentro da prefeitura do município aqui de Patos de Minas. Como é que é? Dá para a gente simplesmente colocar a instituição no meio desse negócio ou realmente há uma separação do login? O que a senhora pode dizer olhando o caso assim, de forma bem distanciada? Certo. A gente precisa primeiro identificar qual dispositivo informático que acessou essa página. Então, se foi um celular ou se foi, por exemplo, um computador da prefeitura, se foi algum computador do governo. Então, eu acredito que a partir disso a gente consegue identificar quem foi a pessoa que realmente fez esse login. Eu não acredito que dê para identificar colocar a prefeitura como parte do crime em si, mas eu acredito que sim, a gente possa conversar sobre isso para que se identifique que essa pessoa também tenha os seus recursos administrativos cessados, porque isso é com certeza uma responsabilidade enquanto servidor do município. Então, eu acredito que dê uma boa discussão, mas não colocar a prefeitura como uma das partes que trouxe toda esse problema, né? Doutora, a gente falou de liberdade de expressão, falamos sobre o uso das redes sociais e tudo mais, mas não é apenas aí que o direito
digital atua, né? Há outros crimes, e você até nos encaminhou aqui uma listagem, né, dos principais crimes digitais que você atende, e outros colegas da área muito provavelmente também devem atender. Quais são esses crimes e por que eles são tão comuns? E o primeiro que eu vi aqui é o golpe do Pix. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa vai cair no golpe do Pix? Parece algo bem simples. Olha, o que acontece? Os criminosos criam uma chamada engenharia social. Então, eles fazem de tudo para que aquela pessoa acredite que ela não está caindo no golpe. Então, eles articulam toda uma situação para que a vítima realmente acredite que às vezes está falando com um investidor, que está falando com um banco, está falando com uma pessoa próxima que está precisando de dinheiro. Então, existem várias versões do golpe do Pix. Eu acredito que o que mais deve ser falado é o robô do Pix. Esse realmente é, de longe, o mais importante e que as pessoas mais caem. O que acontece? Isso traz vários outros aspectos. Por exemplo, uma pessoa teve uma conta hackeada, um Instagram hackeado. Na verdade, esse é o principal tipo de golpe do Pix. Então, a pessoa teve um Instagram hackeado e aquele hacker vai começar a postar uma tabela de investimento. Você investe 100, retorna 500. Você investe 500, retorna 1.000. Então, é algo muito irreal, por exemplo, para o mundo de investimentos, se você conhece pelo menos um pouquinho. E aí eles contam uma história, por exemplo, eu estou em contato com o gerente de um banco, e esse gerente do banco vai retornar em 5 minutos esse dinheiro, então é algo totalmente seguro, eu me responsabilizo por toda essa situação. Na verdade, quem está falando não é aquela pessoa próxima. Eu acredito que quem está ouvindo já conhece ou às vezes até caiu em um golpe nesse sentido. Não é aquela pessoa próxima que está conversando com você. O problema é que o hacker tem todas as informações dessa pessoa. Então ele vai ver como essa pessoa se comunica, no privado, vai ver as mensagens privadas, que tipo de apelido essa pessoa usa, como que essa pessoa fala, se ela encaminha áudio, se ela não encaminha. Então, eles fazem uma análise completa de como é o perfil daquela pessoa e conseguem ludibriar a vítima. Então, eles pegam e postam uma foto que não tem a ver com o golpe, uma selfie que estava arquivada ali de tempos atrás que as pessoas não vão lembrar, para justamente gerar essa credibilidade da pessoa que está vendo. Então, olha, por exemplo, é a Mariana que postou realmente aquela foto. Então, não tem problema eu fazer o investimento com ela, porque eu confio na Mariana. A Mariana é uma pessoa conhecida. Então, é isso que as pessoas têm que prestar atenção. Quando se deparam com esse tipo de situação, liga, confirma aquilo por telefone. Porque realmente as pessoas têm esse senso de urgência, os hackers acabam gerando esse senso de urgência. Essa é uma oportunidade única, você não pode perder, porque se você não fizer nos próximos 5 minutos, infelizmente eu vou ter que passar essa oportunidade para outra pessoa. Então não dá tempo da vítima pensar. Tudo que é muito urgente na internet, desconfie. Também tem outras modalidades, por exemplo, o WhatsApp clonado. Todo mundo também já conhece alguém que recebeu uma mensagem de um ente querido. Meu pai, inclusive, já recebeu, se passando por mim. Eu sou advogada de direito digital, eu trabalho justamente com isso. Eles conseguiram os meus dados e usaram a minha foto para ludibriar o meu pai, por exemplo. E ele, claro, já estava ciente de toda essa situação, claro que não caiu. Mas, às vezes, uma pessoa que não tem essa orientação por perto, ela vai acabar acreditando. O meu filho me mandou mensagem por um outro número e ele tá pedindo dinheiro porque ele tá numa situação de urgência. Liga para confirmar. Liga para o número original para confirmar. Tenta contato telefônico, tenta contato por vídeo, porque ali você vai conseguir saber se é realmente aquela pessoa. Então, a gente às vezes trata com golpes de 5, 10, 15, eu já vi golpes de 50 mil reais, porque uma pessoa não teve esse contato telefônico para confirmar. Eles realmente fazem uma situação, essa engenharia social que se chama, e a pessoa realmente acredita. Então, é muito perigoso e tem que ser passada toda essa orientação para a população. Doutora, você disse algo aí que me deixou assustado. Eles têm acesso aos seus dados. E a pergunta que eu faço é, como? Então, e aí a gente vai passar para proteção de dados e privacidade. São muitas empresas que acabam vazando os dados. Então, existem operadoras, planos de saúde, todas as empresas que você faz um cadastro. Por exemplo, eu vou me cadastrar numa farmácia, eu vou me cadastrar em uma operadora, eu vou me cadastrar em qualquer tipo de empresa.
às vezes ela não tem essa responsabilidade com os dados, e por isso que teve a necessidade de trazer a LGPD para o Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados para o Brasil, para regulamentar os tipos de tratamento de dados que essa pessoa tem que ter, que essa empresa tem que ter, justamente para ter essa responsabilidade com os dados do usuário. Então, se essa empresa não tem essa responsabilidade, ela acaba sofrendo um ataque hacker e perdendo os dados dos usuários, e infelizmente aqueles criminosos vão usar isso contra a população. E há também outros golpes, né? Como, por exemplo, o golpe do swap. O que é isso? Sim, sim, swap. O que acontece? Esse, por exemplo, é um dos principais golpes e é um dos mais perigosos. O sim swap ocorre quando uma operadora não faz a verificação de segurança para a troca de titularidade de um número. Então, por exemplo, eu vou pegar o telefone, vou ligar, vou falar que eu sou o Flávio, eu preciso do número do Flávio, porque o meu chip quebrou. Então, eu preciso que você troque para um novo chip. E às vezes a operadora de segurança não faz essa verificação certa e troca a titularidade daquele número para um novo chip. Você está aqui com o seu celular, de repente o seu sinal caiu. E não é uma coisa que aconteceu com todo mundo. Por exemplo, você vai verificar com outras pessoas da mesma operadora. Será que eu uso a operadora X? Será que outras pessoas da operadora X também caiu o sinal? O que está acontecendo? Então você acaba desconfiando um pouco, só que a pessoa não vai atrás disso rápido. Ele fala, é só uma instabilidade do sinal, daqui a pouco volta. Infelizmente, quando isso acontece, a pessoa tirou a titularidade do seu número, colocou em outro chip e vai começar a fazer o procedimento de recuperação das suas contas. Isso eu não falo só de redes sociais. Redes sociais, contas de banco, e-mails, tudo que você tem a verificação de 2 fatores pelo SMS. Então, essa já é uma dica muito importante. Não use autenticação de 2 fatores por SMS, porque se você acaba caindo nesse golpe sim swap, o hacker, o criminoso, vai conseguir recuperar todas as suas contas, inclusive contas de banco. Então, é responsabilidade da operadora de telefonia ter essa segurança, essa verificação de segurança. E caso você já tenha sofrido esse tipo de golpe, que tenha trocado a sua titularidade do seu número, então a operadora tem que ser responsabilizada, tanto pelos danos materiais, se você sofreu algum tipo de perda de dinheiro, quanto por danos morais, por ter sofrido todo esse transtorno. Doutora, a senhora acabou de me desiludir aqui, porque eu achava que a autentificação de 2 fatores era o suprassumo da proteção de dados. Sim. Agora eu vou ter que mudar tudo, né? Já estou me sentindo sinceramente ameaçado. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui na entrevista da semana. Não saia daí, porque a gente está batendo esse papo super bacana com a doutora Mariana Paixão, que está falando conosco a respeito de proteção de dados. Daqui a pouco a gente volta com mais dessa entrevista da semana. Não saia daí. Ser um empreendedor 100% é poder contar com um veículo comercial leve sempre rodando. A Sprinter é ideal para quem se desdobra pelo seu negócio. A Sprinter está 100% ao seu alcance com o Plano Pontual Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de 60 meses com 120 participantes e até 2 contemplações por sorteio todos os meses. Se você for sorteado na segunda assembleia, basta antecipar 10 parcelas e assim por diante. Mas se você não foi sorteado, com o Plano Pontual Mercedes-Benz, você não espera a sorte acontecer. É perfeito para quem é 100% empreendedor. Fale agora com um dos nossos concessionários. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz, em Patos e região. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. A sua Sprinter 100% no seu tempo. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração, através de um atendimento que é referência. Contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. Entre em contato no 34 3820 1090. HNSF, apaixonados pela vida.
A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele você tem acesso a uma educação que transforma, conectada, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. São mais de 20 cursos para você escolher, com apoio total no Polo de Patos de Minas. Matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, com você a todo momento e em qualquer lugar. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta com a entrevista da semana. Você está sintonizado na Jovem Pan Patos, feriado, e você curtindo uma entrevista com a Mariana Paixão, é advogada especialista em direito digital. E nós temos uma pergunta aqui da nossa audiência que é a seguinte, doutora. No caso, qual é a melhor solução para a proteção? Certificado digital, impressão digital ou facial? Lembrando que a gente falou sobre a proteção dos dados, né, autentificação de 2 fatores no bloco anterior. O certificado digital, com certeza. O certificado digital, ele traz, além de todas as questões de segurança que tem dentro daquele certificado, a senha, e você precisa instalar aquele certificado em um dispositivo. Então, o certificado não vai servir em todos os dispositivos. Você vai precisar fazer toda a instalação dos procedimentos e verificação dos fatores daquele dispositivo que você vai instalar. Um computador, por exemplo. O meu certificado digital como advogada só funciona no meu computador. Eu não posso usar em outro. Se eu quiser usar em outro, eu vou ter que comprar um outro certificado digital. Então, com certeza, o certificado digital é o mais seguro. A verificação por biometria também é segura, mas eu não recomendo para outro tipo de dispositivo que não seja um celular. Eu acho que precisa ter realmente uma empresa de segurança muito boa por trás de uma verificação biométrica, justamente pela questão do tratamento de dados que a gente estava conversando. E doutora, tem uma questão que envolve também os crimes digitais, que a gente vai adentrar um pouco neles, né, daqui a pouco, que são os principais, e eu fiquei bastante assustado quando eu vi notícias há algum tempo, falando de quanto as pessoas estão se vingando nos seus relacionamentos, dos seus parceiros, utilizando a pornografia. Inclusive tem um aplicativo, né, que modela ali o rosto do ator, da atriz, você coloca praticamente o rosto de qualquer pessoa. Isso configura-se um crime, né? Se alguém faz isso achando que é um meme, achando que é uma piada, vai se dar muito mal, né? Embora isso não seja uma piada, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. Isso se chama pornografia de vingança, inclusive é instituído como crime. E, infelizmente, acontece normalmente com as mulheres, onde elas saem de relacionamentos abusivos e aquele ex-companheiro, para tentar se vingar de ter sofrido algum tipo de desilusão amorosa, passa a persegui-las na internet, além disso vazar aqueles conteúdos íntimos. E o que acontece? Esse tipo de situação traz uma consequência na honra e na imagem daquela mulher que, infelizmente, muitas vezes nunca mais pode ser sanada. Então, para ela se restituir como pessoa e trazer toda essa questão e se curar também psicologicamente daquela violência, é muito difícil. Então, a gente também tem, além dessa questão de pornografia de vingança, a gente tem o que você falou que se chama deepfake, que são tecnologias de inteligência artificial que hoje conseguem mudar a face da pessoa e colocá-las em situações desconfortáveis. Então, você pode, por exemplo, colocar uma mulher nua numa imagem que nunca existiu, criar aquela situação. E essas situações de inteligência artificial, elas também se enquadram no direito de imagem. Às vezes as pessoas acham que aquela imagem nunca existiu, então não se enquadra, não é um crime, mas na verdade não importa se aquela situação existiu, importa que aquela situação está sendo replicada e está gerando um constrangimento à vítima. Caso essa imagem não tenha sido criada com autorização da vítima, tudo aquilo se enquadra no direito da imagem e a pessoa que criou e a pessoa que replicou tem que ser responsabilizada. Doutora, aqui em Patos de Minas é muito comum
uma coisa que no Brasil tem se perdido força nos últimos anos como um todo, que é os sites de notícia abrirem espaço para comentários, muitas das vezes comentários anônimos. Esses comentários anônimos, eles são permitidos, eles são ilegais? Ou, acrescento, o proprietário ou os proprietários desses portais podem ser penalizados por conta de comentários alheios naquelas notícias, porque inclusive é uma forma até de você abrir ali a notícia, fazer com que ela se torne mais vista por conta da página de comentários. Sim, o que acontece? Eu acho que é de responsabilidade do próprio veiculador de notícia filtrar tudo aquilo que está sendo discutido. Porque senão, não é que ele vai ser responsabilizado, mas que ele vai ser utilizado como um canal de disseminação de ódio. E eu acredito que, com certeza, não seja essa a vontade de uma rede de notícias. Então, por mais que tenha comentários anônimos ali, não tem problema ter comentários anônimos. O problema é que sejam cometidos crimes através desses comentários. Então, a partir disso, a gente consegue, sim, localizar. Então, às vezes as pessoas acham que a internet é terra sem lei, eu posso falar tudo que eu quiser, eu vou estar em anônimo, então não tem problema. Muito pelo contrário, a gente consegue localizar totalmente quem foi aquela pessoa que disseminou aquele ódio, que fez aquele comentário maldoso. A gente consegue, através da porta-log, de IPs e de outros muitos recursos, conseguir identificar quem é aquela pessoa e responsabilizá-la. Então, o veículo de notícia, ele pode ser responsabilizado se ele deixar aquela informação ali e deixar com que se haja uma discussão que não cabe para aquele portal. Mas ser responsabilizado porque terceiros utilizaram aquele canal, eu acredito que não, só se ele realmente não fizer aquele tratamento de dados e não retirar aqueles comentários do ar. Envolve outra questão também, que são relacionadas aos principais crimes praticados na internet, que neste caso se enquadraria ali nos crimes contra a honra, né? Inclusive a gente pode explicar o que são crimes contra a honra no caso da internet. Exato. Os crimes contra a honra ocorrem em qualquer ambiente, não são só no ambiente digital. Então, calúnia, injúria e difamação são os 3 crimes tipificados no Código Penal hoje. Então, eles ocorrem, não independente disso, mas existe a agravante de ser feito no ambiente digital. Então, quando você comete algum desses 3 crimes no ambiente digital, a sua pena vai ser agravada em 2/3, justamente porque o meio digital ele é muito fácil de disseminação. Então, quando você faz um comentário em um momento, aquele comentário em 5 minutos pode ter se espalhado de uma forma que você não consiga remediar depois, que você não consiga retirar aquilo do ar. Mas quando você tem uma conversa pessoal e você imputa alguém ao crime, você faz algum comentário difamatório, você faz algum tipo de comentário que prejudique a honra de uma pessoa, numa conversa pessoal, é muito mais difícil com que esse comentário se dissemine na população. Mas quando é algo feito na internet, infelizmente, a força dessa rede é muito grande de ser compartilhado e, enfim, gerar esse caos que a gente vê muitas vezes acontecendo com artistas, com famosos, ou às vezes até com pessoas públicas, pessoas privadas que não queriam estar expostas naquela situação. Bem, o cyberbullying, né, que é outro crime muito comum na internet. Exato. O cyberbullying é uma perseguição e uma agressão àquela pessoa, em que várias pessoas, ou realmente uma pessoa só, persegue e fica fazendo comentários maldosos, fica expondo aquela pessoa, tirando chacota. Então, às vezes, isso é uma discussão até para falar sobre bullying também, que não é uma brincadeira, às vezes a gente interpreta como, é só uma brincadeira de escola. Normalmente o cyberbullying acontece mais com jovens mesmo, mas não é uma brincadeira, isso realmente pode causar danos muito sérios àquela pessoa que está sofrendo. É uma perseguição, é um crime que realmente está acontecendo ali. Ok, doutora, muito obrigado. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui na Jovem Pan Patos. Na sequência, a gente volta para continuar conversando a respeito desse assunto, que pelo visto tem muita coisa ainda para a gente perguntar para a doutora Mariana, que está participando com a gente aqui, que está falando sobre segurança digital. Você pode assistir essa entrevista no YouTube da Jovem Pan Patos, depois que ela passar também. Fica o recado e o convite, e o nosso Instagram também retransmite o Jornal da Manhã Patos. Acesse, fique por dentro de absolutamente tudo que acontece aqui na número 1 de Patos de Minas e do Brasil. A gente volta já, não saia daí.
O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele você tem acesso a uma educação que transforma, conectada, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. São mais de 20 cursos para você escolher, com apoio total no Polo de Patos de Minas. Matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, com você a todo momento e em qualquer lugar. Você está pronto para o maior desafio do ano? Unimed apresenta Corridas Unimed Etapa Patos de Minas. Percurso superplano com largada na Orla da Lagoa Grande. Corrida ou caminhada 5 km para adultos. Corridinha infantil para crianças entre 13 e 12 anos com percursos entre 50 e 300 metros. Inscrições e informações em corridasunimedmg.com.br. Quer um modelo de promoção melhor do que essa? Aqui você vai encontrar. Na de Trasa Mitsubishi, a sua L200 Triton tem bônus de R$20 mil ou taxa zero. E quer saber o melhor? O modelo da picape a gente deixa você escolher. R$20 mil de desconto ou taxa zero você só encontra na de Trasa Mitsubishi. 34 38 18 70 70. Consulte condições. No trânsito somos todos pedestres. Tem sabor, mas vira sua vida. É a receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Não tem quem não aceite um tiquinho de doce de leite. A galera toda curte bebida láctea e iogurte. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É a receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta na entrevista da semana, conversando com a advogada especialista em direito digital, a Mariana Paixão, que vem nos falar sobre segurança digital, as melhores formas de nos protegermos dos golpistas da internet, dos hackers e tudo mais. Doutora, acredito eu que as empresas também tenham muito, mas muito interesse em se proteger. Para as empresas, muda muita coisa da proteção para uma pessoa física? Com certeza, muita coisa. Na verdade, esse é um dos principais ramos do direito digital hoje, que seria a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. É muito falado no meio empresarial, justamente porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começou a aplicar multas para as empresas que não se adequem, ou seja, que não estabeleçam essas políticas de tratamento de dados para que se protejam desses vazamentos e desses ataques hackers. Então, existem políticas a serem aplicadas em empresas, até da própria construção da empresa, sobre a privacidade, sobre a conscientização daquele funcionário, daquele colaborador, para que ele cuide e que ele extraia os dados somente necessários. Porque às vezes a gente vai em algum lugar e tem aquele questionamento inteiro, que te pedem várias informações e você não sabe por que estão te pedindo aquilo. Ninguém explica. Por que eu preciso dar o meu CPF quando eu vou comprar um remédio na farmácia? Por que eu preciso dar o nome da minha mãe quando eu vou fazer uma compra em alguma loja? Por que isso acontece? Então, isso vai muito da conscientização e da privacidade desde o criamento, da criação daquela situação. Isso se chama Privacy by Design. É um conceito muito forte hoje no direito digital, que tudo na empresa tem que ser construído a partir daquela situação de privacidade, para proteção do usuário final e também do colaborador. A gente tem que pensar também que no caso das empresas tem o outro lado, né, doutora? Porque muitas delas, infelizmente, acabam vendendo esses dados, né? E isso pode ser configurado também como crime? Com certeza. Se esses dados são vendidos para pessoas que vão aplicar estelionato, com certeza elas são coparticipantes do crime. Agora, vamos falar de outro assunto também que é muito, muito comum na internet,
que diz respeito a casos que envolvem o financiamento de políticas de ódio. A gente até comentou um pouquinho lá no segundo bloco a respeito desse tema, doutor, mas há algumas questões que ainda são interessantes. As empresas que fazem aquele conteúdo patrocinado, né, nos sites de notícia, etc., se ela, por exemplo, patrocina um canal que é nitidamente conhecido como disseminador de fake news, de campanhas de ódio, dá para ela ser responsabilizada pelo financiamento em si? Pelo financiamento, se você conseguir vincular esse financiamento àquela mensagem em si. Se a gente consegue comprovar que aquela empresa está patrocinando só para que seja disseminado aquela mensagem, para que seja enviada aquela questão que vai ser estratégica para a empresa, sim, com certeza ela pode ser responsabilizada também. E a gente também tem que pensar, já saindo um pouco dessa discussão e voltando a falar um pouco mais sobre proteção. Como é que a gente se protege, doutora, dos ataques? Como é que a gente se protege do roubo de dados, do sequestro do Instagram? Certo. Essa é uma das partes que eu mais gosto de conversar, que é justamente essa conscientização do cidadão. Porque justamente se a gente não faz esses passos, que às vezes são básicos, e que os cidadãos não conhecem, eles ficam muito mais propensos a um ataque hacker e realmente ter os seus dados furtados. Então vamos lá, eu listei alguns passos para que a pessoa se proteja. O principal deles, com certeza, é utilizar senhas fortes em qualquer tipo de plataforma, ou seja, redes sociais, senhas de banco, e-mails, qualquer coisa que você vai utilizar, utilize senhas fortes. Caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, a partir de 8 dígitos. Eu sei que às vezes é chato ficar digitando um monte de coisa, mas isso vai te ajudar a se proteger. Não use senhas como aniversário, como password 123, senha 123, porque isso é muito batido, são as senhas mais utilizadas no mundo. Então, quando um hacker vai tentar utilizar a sua conta, essas são as primeiras senhas que eles vão utilizar. Você vai deixar tão fácil assim para que seja acessado os seus dados? Eu espero que não. Também, manter qualquer software nos seus dispositivos atualizados. Por quê? Às vezes pede ali para aquele aplicativo ser atualizado, você fala, mas vai me demandar algum tempo. Faça isso, porque esses dispositivos atualizados, esses softwares atualizados, aplicativos, coisas do computador também, eles vêm com uma verificação de vulnerabilidade. Então, tudo que estava errado na versão anterior, que não estava tão seguro assim, a versão nova vai arrumar. Então, cada vez mais, aquilo vai ficar mais protegido e vai ficar mais seguro para que você utilize. Então, sempre deixe todos os seus aplicativos atualizados no computador. Antivírus é o essencial para que você não tenha seus dados roubados, furtados de uma forma mais fácil, né? Então, esse com certeza é um passo que todo mundo conhece, mas é muito importante de lembrar. Não clicar em links suspeitos, isso se chama golpe phishing. Esse golpe phishing tem a ver também com a engenharia social que eu estava explicando, mas golpe phishing vem de pescar, de fish. E os criminosos criam essa situação justamente para conseguir os seus dados, captar os seus dados e utilizar eles depois. Então, sempre preste atenção nos links que você está clicando. Quando você entrar no navegador, vai ter um cadeadinho do lado, que é o HTTPS. É o código de verificação SSL. Então, é muito importante para que todas as coisas que você faça, tudo que você acesse, tenha esse certificado SSL. Não faça uma compra em um site que não tenha um cadeadinho ali no navegador. É muito importante de prestar atenção nisso. Além disso, prestar atenção nos remetentes dos e-mails. Às vezes você recebe um e-mail de alguma plataforma, de alguma grande varejista. Então, presta atenção se o arroba tiver @gmail, gente, essas grandes varejistas com certeza não vão usar um @gmail. Vai ser arroba e o nome. Vai ser atendimento @ o nome da loja. Então, preste sempre atenção, abra, porque eles podem usar o nome da empresa, mas embaixo eles não têm como alterar o remetente. Que mais? Utilizar somente o Wi-Fi seguro. É muito importante prestar atenção no tipo de rede que você está acessando, porque normalmente a gente vai clicar lá, conceda acesso aos dados tal.
E você nem vai prestar atenção no que você está realmente concedendo acesso. É muito importante sempre verificar se você está numa rede segura. Eu recomendo não utilizar a rede pública, porque elas podem sofrer ataques e o seu computador, o seu dispositivo vai estar lá envolvido e pode sofrer esse ataque e ter os seus dados roubados junto. O mais importante de tudo, com certeza, limitar as informações pessoais compartilhadas. Então, a gente tem muito costume, às vezes, de postar onde eu tô, postar o que eu tô fazendo. Teve uma trend nas redes sociais há um pouco tempo atrás, que era mostre a sua rúbrica, mostre a sua assinatura. Gente, pelo amor de Deus, você está concedendo os dados tão facilmente para que você seja imputado de algum tipo de crime. Por exemplo, imagina se um criminoso vai utilizar a sua assinatura para alguma coisa, vai utilizar a sua assinatura para assinar um contrato. Então, muito cuidado para tudo que você está compartilhando. Verificar todas as autenticidades dos sites que você está entrando. Quando aparece, eu vou tentar entrar em algum site e aparece lá, essa conexão não é segura, não tenta entrar, gente. Isso tem muito a ver com se tem algum vírus, se aquele site está roubando seus dados. Então, muita atenção a isso. E verificação de 2 fatores, era o que a gente estava conversando antes. Tem muitas formas de ter verificação de 2 fatores e é muito importante prestar atenção. SMS, biometria, certificado digital, e-mail, tudo isso é importante de ter. Se você já tem, por exemplo, uma verificação de 2 fatores por SMS, legal, você já tomou o primeiro passo, mas mude, porque foi exatamente o que eu tinha falado. Quando existe o golpe sem swap, ele consegue extrair os seus dados a partir daquela recuperação da conta. Então, se mudou a titularidade do teu número, a pessoa que está com a titularidade vai conseguir recuperar todas as suas contas. Bancos, redes sociais, tudo que eu já tinha falado. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Qual é a melhor forma de autenticação de 2 fatores? Um aplicativo externo de autenticação. Então, vai ter o Google Authenticator, vai ter o Microsoft Authenticator, Apple Authenticator, que eles vão gerar códigos que só a partir daqueles códigos você vai conseguir recuperar aquela conta. Então, é a melhor forma, é a forma que eu utilizo, que eu recomendo para os meus colaboradores, que eu recomendo para a minha família e recomendo para todo mundo. Utilize aplicativos externos de autenticação, porque a pessoa que conseguir o acesso à sua conta, ela vai colocar esse aplicativo externo de autenticação e você não vai conseguir mais acessar. Então, essa com certeza é a melhor forma. Esta a advogada Mariana Paixão, especialista em direito digital com ênfase em crimes virtuais. Uma conversa pra lá de esclarecedora e a gente volta daqui a pouco para continuar falando um pouco mais sobre esse assunto e nós vamos falar no próximo bloco mais sobre redes sociais e algumas pequenas polêmicas que surgem aqui e ali. Não saia daí, a gente volta em instantes. Quer um modelo de promoção melhor do que essa? Aqui você vai encontrar. Na de Trasa Mitsubishi, a sua L200 Triton tem bônus de R$20 mil ou taxa zero. E quer saber o melhor? O modelo da picape, a gente deixa você escolher. R$20 mil de desconto ou taxa zero, você só encontra na de Trasa Mitsubishi. 34 38 18 70 70. Consulte condições. No trânsito somos todos pedestres. Tem sabor, mas vira sua vida. É a receita de família, é Copa, sua escolha preferida. É qualidade, o melhor leite. Vem chegando e aproveite. Só delícia se aconchega pra saborear essa manteiga. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É a receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Todo dia, toda hora, onde você estiver, bateu aquela vontade de tomar um super café? Peça logo Café Cristal. O café arábica torrado e moído. Tradição em Patos de Minas e toda a região desde 1945. Nossa loja fica na Rua Cônego Getúlio 50, Centro de Patos de Minas. WhatsApp 34 99880 1600. O sabor você já conhece. Café Cristal, o melhor café do Brasil. Você está pronto para o maior desafio do ano? Unimed apresenta Corridas Unimed Etapa Patos de Minas. Percurso Superplano com largada na Orla da Lagoa Grande.
Corrida ou caminhada 5 km para adultos. Corridinha infantil para crianças entre 13 e 12 anos com percursos entre 50 e 300 metros. Inscrições e informações em corridasunimed.mg.com.br. Jornal da Manhã Patos. Este é o Jornal da Manhã Patos, você está sintonizado na Jovem Pan Patos 103,3 e lembro a você que esta entrevista também ficará disponível no nosso YouTube. É só você digitar YouTube/Jovem Pan Patos e assistir a essa entrevista e também acompanhar lá no Instagram. Doutora, vamos falar agora a respeito das redes sociais, porque as redes sociais estão utilizando os chamados algoritmos, ou seja, eles são cada vez mais especialistas em mapear o nosso comportamento. Por exemplo, um usuário real tende a ter a conta bloqueada erroneamente por um robô. O que a lei prevê para proteger esse usuário? Por exemplo, às vezes a pessoa só postou um dado qualquer e ela acabou tendo a informação, a conta bloqueada. Isso acontece muito no Instagram, né? E depois disso ela fica praticamente sem condições de recuperar a conta. O que dá para fazer nesse caso? E a legislação trata especificamente disso? Bom, agora a gente está falando justamente do que eu faço. Eu trabalho para influencers, principalmente, em recuperação de contas, tanto hackeadas quanto contas bloqueadas. O que acontece? Isso, na verdade, é uma conduta arbitrária daquela rede social. E ela vai, a partir de uma inteligência artificial, verificar se houve algum tipo de situação errada, se aquela pessoa violou os termos da comunidade. A partir de qualquer suspeita, a rede social vai bloquear e a partir disso que começa a conduta arbitrária. A rede social ela tem que dar um prazo de 180 dias para que seja feita a contestação e que essa contestação seja realmente analisada. Mas como que deve ser feita essa contestação? A partir da explicação do porquê essa conta foi bloqueada. Qual foi a atitude, um comentário, uma foto, alguma conversa, o que realmente implicou no bloqueio daquela conta? Então, isso tem que ser muito bem discriminado para que a pessoa possa se proteger, porque senão a pessoa acaba ficando cerceada de imputar sua própria defesa. Eu não consigo me defender do que eu não sei do que eu estou sendo acusado. Vocês entendem? Então, a partir disso, a rede social é responsabilizada caso ela não apresente essas provas. Então, a gente consegue fazer essa recuperação, sim, das redes sociais, de contas bloqueadas, de contas hackeadas, porque não houve o fornecimento de segurança para o usuário. A relação entre o Instagram, as redes sociais e o usuário é uma relação de consumo. Então, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Essa é a principal base legal para essa relação. Então, a partir disso, quando o Instagram, quando a rede social comete algum tipo de infração que ela não mesmo segue as próprias diretrizes, porque isso, querendo ou não, ela não está seguindo a própria diretriz de promover um ambiente seguro. Então, a lei dita que é obrigação realmente da plataforma promover essas informações e promover aquele ambiente seguro para que a pessoa esteja se sentindo confortável de frequentar aquele ambiente digital. Então, se a rede social não fornece essas informações, cabe danos morais, cabe a recuperação da conta, cabe danos materiais quando é um caso de alguma influencer que perdeu algum contrato por causa daquela situação. Então, a gente consegue fazer essa recuperação da conta e conseguir responsabilizar o Facebook e o Instagram por ter tido essa conduta arbitrária de bloqueio sem ao menos ter dado uma explicação. E ainda falando dessas redes sociais, doutora, muitas das vezes esses serviços do Instagram, o Twitter, o WhatsApp principalmente, eles ficam fora do ar, eles são interrompidos, saem, ninguém consegue acessar, temos até uns dias, às vezes até de caos, né, quando algumas dessas plataformas não estão funcionando. Essas empresas podem ser punidas em caso de indisponibilidade e as redes sociais hoje são consideradas serviços básicos? Com certeza. Inclusive, a minha tese é sobre educação digital. Eu fiz um trabalho grande sobre isso, que teve algum reconhecimento. E que a gente fala que uma pessoa que hoje não tem acesso à internet, o acesso à internet hoje é considerado análogo a direitos fundamentais, inclusive pela ONU. Então, é a partir disso que a gente tem acesso a uma comunidade, que a gente se estabelece como membro da sociedade. Então, quando aquela pessoa
tem aquela indisponibilidade de se expressar a sua liberdade, expressar todas as suas opiniões naquele ambiente, ela está sendo cerceada de promover e de realmente ser um cidadão. Então, isso sim pode ser responsabilizado. Sobre a questão mais voltada ao empresarial, o que eu costumo falar para os meus clientes é: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. É muito comum isso, né? Mas não deixe só um meio de comunicação com o seu cliente. Então, eu só tenho um WhatsApp, eu só tenho um Instagram, eu só tenho um e-mail. Tenha sempre pelo menos 2 ou 3 modos de comunicação com o seu cliente, porque eventualmente se aquela rede social cair, você consegue contatá-lo por outras redes sociais. Sim, é possível responsabilizar as redes, mas aí são casos um pouco mais complexos que demandam uma análise um pouco melhor daquela situação, para realmente a gente ver se vale a pena ingressar com uma ação contra aquela rede social. Mas, por exemplo, se a gente está falando de sistemas de pagamento, se a gente está falando de sistemas de educação, por exemplo, plataformas em que você upa aqueles cursos e você não consegue mais abrir depois, essas consequências com certeza podem ser responsabilizadas. Mas redes sociais já são um passo um pouquinho mais difícil de comprovar. Vamos para uma discussão agora um pouco mais ampla, né? Já que você tem toda essa experiência internacional e pode comentar com a gente aqui algumas questões que estão movimentando o mundo. O governo americano tem cogitado proibir as redes sociais chinesas, como por exemplo o TikTok. Realmente existe motivo para tanta desconfiança? O TikTok é problema? Já foi problema para os seus clientes? Então, acontece que essas redes sociais novas vazam muitos dados ou utilizam esses dados de uma forma errônea. Eu não posso confirmar porque eu não tenho acesso a essas investigações, mas são muitos os países que estão proibindo essas plataformas. O governo do Canadá, por exemplo, já determinou que menores de 16 anos não utilizem mais o TikTok. Então, se são vários países se comunicando dessa forma, então realmente existe algum tipo de problema envolvido. O que mais está acontecendo? Nessa última sexta-feira, a Itália bloqueou o acesso ao ChatGPT, que virou aquela febre de inteligência artificial que as pessoas estão tendo primeiro contato e conhecendo quais são os poderes da plataforma. Só que a Itália bloqueou, porque no dia 20 de março houve um vazamento grande, uma perda grande de dados sensíveis dos usuários. Vazou dados de pagamento e, além disso, a plataforma também não está certificada pela GDPR, que é aquela General Data Protection Regulation, que é a lei de proteção de dados europeia, como eu tinha falado, que determina que aquela plataforma tenha um limite de idade básico para ser utilizada. Ou seja, ela não pode ser utilizada por menores de 13 anos e não tem nenhum filtro de verificação na plataforma. Também vazou dados, aquele grande vazamento e outros tipos de dados de conversas que as pessoas tiveram com a plataforma. E o principal, não existe uma base jurídica para aquele tratamento de dados massivo que está acontecendo pelo ChatGPT agora. Então, existe uma coisa chamada machine learning, isso é um pouquinho mais avançado na inteligência artificial, mas é o tipo de inteligência que o ChatGPT usa. Ela se retroalimenta, ela vai aprendendo conforme as informações que os usuários estão dando. Então, imagina um grande cérebro que todo mundo está colocando ali informações. A partir disso, aquele cérebro vai aquecendo, ele vai ficando maior. E esse crescimento dessa base de dados, que justamente não é regulamentada. Então, a Itália já bloqueou, e a tendência é que o resto dos países da União Europeia também bloqueie o acesso temporário ao ChatGPT. Inclusive, instituíram uma multa de 20 milhões de euros, justamente por isso, e a Europol já falou também que o ChatGPT está sendo usado para aplicação de fraudes. Então, as novas tecnologias estão trazendo novas demandas para o mundo jurídico. Esta é a doutora Mariana Paixão falando conosco sobre segurança digital aqui na Jovem Pan Patos. Hora de um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero saber dela a respeito do Telegram, que parece-me ser a rede social mais misteriosa, mais cheia de problemas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Daqui a pouco a gente fala sobre esse e outros assuntos. Não saia daí. Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava.
Siga nosso Instagram, @Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui. Vai navegando, conectando, o Uai Telecom é mais velocidade tem, a estabilidade é demais. Vem pra Uai Telecom você também. Só com a Uai Telecom você tem super vantagens de ter internet com mais qualidade, estabilidade e ultra velocidade. Além da Uai TV, telefonia fixa ilimitada. Contrate agora mesmo a Uai Telecom através do telefone 34 38 18 8100. Uai Telecom, a nossa melhor conexão é você. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração, através de um atendimento que é referência. Contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. Entre em contato no 34 3820 1090. HNSF. Apaixonados pela vida. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Jornal da Manhã Patos. Você está sintonizado na Jovem Pan Patos e este é o último bloco da entrevista da semana com a advogada Mariana Paixão, falando conosco sobre segurança digital. Doutora, eu quero falar sobre o Telegram, porque o Telegram foi alvo de polêmica aqui no Brasil durante as eleições, porque o ministro Alexandre de Moraes pediu que a empresa criasse um escritório no Brasil, ou seja, tivesse com quem falar aqui no nosso país, porque era uma empresa até então meio obscura, não tinha um escritório próprio aqui, o dono do Telegram é todo misterioso, um papo meio assim de liberdade de expressão, uma coisa realmente até assustadora, em alguns aspectos. O Telegram é hoje uma das redes sociais mais perigosas? Olha, mais perigosas não, mas com certeza a que mais é utilizada. Então, no sentido de não é bloqueada, não tem esse contato com a justiça tão próximo como o WhatsApp. Inclusive, o WhatsApp implementou a criptografia justamente para que as pessoas não tivessem acesso àquelas informações. Então, nem o próprio WhatsApp tem acesso às informações criptografadas. E isso já não é algo que ocorre no Telegram. No Telegram, existe toda essa base de dados que eles podem tratar e que eles podem conceder acesso ou não. Tanto que são aplicadas multas milionárias no Telegram porque eles não concedem acesso. Inclusive, foi bloqueado o Telegram por um tempo no Brasil. Então, realmente, é a rede social que mais tem essa dificuldade com a justiça porque não atende aos pedidos. Também muito interessante, o armazenamento de dados, ele é obrigatório de ser realizado em servidores brasileiros ou ele pode também ser armazenado fora do país? Porque todas essas plataformas são estrangeiras. Certo. O Marco Civil da Internet determina que todos os dados sejam retidos em até 5 anos. Então, independente de onde seja, claro que sempre vai ser melhor ser tratado esses dados no Brasil. Mas, quando existe uma transferência internacional de dados, ou seja, esses dados não vão ser tratados aqui, realmente existem imputações muito maiores, vai ficar muito mais caro para esses dados serem tratados fora, e aí começa a ter a questão do direito internacional,
qual regra vai ser aplicada? Se eu vou transferir dados do Brasil para a Europa, qual vai ser a regra que vai ser aplicada? Qual é a legislação que seria aplicável naquele caso e que não vai trazer problema para o outro país? Então, aí a gente vai trazer uma discussão bem maior do direito, que sai um pouco da esfera do direito digital, passa para o direito internacional. Por isso que eu tinha falado, o direito digital, ele não é uma área autônoma, ele está dentro de todas as áreas do direito. Então é muito interessante falar sobre isso também. Muito interessante, muito complexo, né? Porque dá para ver que envolve várias e várias questões. Ô, doutora, aí no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela prevê de obrigação legal aos empresários? Certo, realmente se adequar e ter essa responsabilidade, eu vou falar por cima porque senão são termos muito técnicos, mas ter essa responsabilidade com os dados que estão sendo tratados, adequar a uma base jurídica, existem várias, consentimento, tratamento legal a partir, por exemplo, de dados sensíveis. Se você tratar dados sensíveis, você tem que ter uma preocupação muito maior, por isso que é muito importante que as empresas contratem uma assessoria para que seja feita esse tratamento de dados certo, para que não haja, por exemplo, uma aplicação de multas pela NPD, que vão começar a pegar bem pesado nesse sentido. Porque é uma cultura que tem que ser implementada no Brasil. O Brasil está sempre alguns passinhos atrás dos Estados Unidos, da Europa, a gente sempre vem copiando um pouco o que acontece no exterior, por isso que é muito importante trazer essas informações de fora para dentro do Brasil também. E realmente é essa questão da responsabilidade, porque às vezes a gente acha que eu tenho uma empresa, minha empresa é pequena, não preciso me adequar, não vai ter nenhum problema, por que eu vou sofrer um ataque hacker? Não vai ter utilidade desses dados, mas na verdade você às vezes tem algum dado de cartão de crédito armazenado, você às vezes tem dados sensíveis, hospitais, clínicas, tudo isso é muito importante ser adequado ao LGPD, para que não haja consequências, tanto para aquele negócio quanto para os usuários. Ainda falando sobre os processos judiciais envolvendo ações na internet, um processo judicial pode remover uma mensagem publicada em grupos de WhatsApp? Então, grupos de WhatsApp são uma questão à parte por causa da criptografia. O WhatsApp não tem acesso, a empresa WhatsApp não tem acesso às mensagens que estão sendo enviadas dentro daquele grupo. Com certeza pode ser apagado de outras plataformas, por exemplo, Instagram, se algum site no Google, algo assim. Mas a justiça não tem força justamente pela tecnologia que o WhatsApp utiliza de apagar uma mensagem dentro daquele grupo. Agora, na entrevista da semana, Jogo Rápido. Doutora Mariana Paixão, você está no Jogo Rápido da Jovem Pan Patos, da entrevista da semana. Aqui é assim, é uma pergunta curtinha para uma resposta ainda mais rápida. Então, começamos com segurança digital. Certo, segurança digital são todos aqueles meios que a gente utiliza para se proteger no ambiente virtual e que são muito importantes para garantir que a gente vai ter uma vida tranquila nesse ambiente. Um caso marcante. Eu tive um caso de uma grande influencer que teve a conta bloqueada, foi bem difícil para conseguir recuperar, mas ela tinha muitos contratos e a gente conseguiu fazer toda essa recuperação. Maior problema da internet? Crimes virtuais. Uma inspiração? Uma inspiração, Dr. Gabriel Avelar, meu colega, do principal, instituidor no Brasil da Creators Law. Com certeza eu me inspiro e é meu grande colega no direito digital. Um sonho? Transformar meu escritório em uma grande referência no Brasil e trazer, com certeza, essa conscientização aos cidadãos. Doutora Mariana Paixão, muito obrigado aqui pela sua entrevista à Jovem Pan Patos. Ficamos muito agradecidos pela aceitação do convite. Forte abraço e, claro, estamos à disposição para discutir esse e outros assuntos. Com certeza você deu uma aula aqui para toda a nossa audiência. Muito obrigada e um ótimo dia para você. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Fica por aqui esta edição do Jornal da Manhã Patos e estaremos de volta na segunda-feira. Um abraço e até lá.
Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes. HNSF, apaixonados pela vida. Cicobi Credicopa, a nossa cooperativa de crédito. E Unipan, educação que transforma, apresentaram Jornal da Manhã Patos. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Redação Flávio Souza. Reportagens Gustavo Galvão. Oferecimento Café Cristal. O que há de melhor em cafés. Coopatos. Com Coopatos tudo fica mais gostoso. Laboratório Carlos Chagas. Sempre ao seu lado. Prodoeste. Sua concessionária Mercedes-Benz. E Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.